Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o programa Opinião Regional no canal 8.1 na sua NTV. Você que acompanha na sua casa através do 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas. Você que acompanha a nossa programação através do nosso site e também para todo o planeta no nosso aplicativo. Quero convidar você que ainda não baixou o aplicativo da NTV, baixe aí no seu celular e fique muito bem informado com a equipe show da NTV, as principais notícias, fatos e acontecimentos de Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. O Opinião Regional está no ar, aonde a sua opinião é o mais importante, trazendo assuntos polêmicos e a gente conta sempre com a sua participação. Muito bem, o telefone, o nosso WhatsApp está aí na sua tela para você mandar a sua pergunta, o seu questionamento. Fique à vontade que o programa é feito para vocês, com vocês e junto com vocês. Bom, o Opinião Regional de hoje trazendo um tema que está super em pauta, super em alta e um assunto super polêmico também. A gente vai falar sobre o STF, que deve aprovar uma medida que proíbe, olha só essa, a demissão sem justa causa. Para falar com a gente, ele que tem autoridade, milita na área e no assunto, estou recebendo aqui um grande amigo, conhecido aqui já da casa e de vocês, telespectadores, o advogado, o doutor Cleanto Braz. Seja bem-vindo, doutor. Bom, primeiramente, boa noite a todos os telespectadores da NTV. Boa noite, David. Muito obrigado pela sempre calorosa recepção que essa casa me acolhe aqui. É sempre um prazer imenso estar aqui agora, dessa vez, para tratar de um assunto, de certa forma, muito técnico, mas que nós vamos, assim, nos empenhar da melhor forma possível para que possamos discorrer, para que todos entendam de alguma forma e a gente forme uma opinião e traga uma informação útil à nossa comunidade. É um assunto polêmico, como o doutor bem falou, técnico demais, mas que pode causar efeitos aí à nossa sociedade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, se realmente aprovar. Doutor, explica para o telespectador, que eu tenho certeza que ele pegou só o finalzinho do nosso tema, que é a proibição da demissão sem justa causa. Do que se trata essa polêmica que está lá no pé lá do STF? Bom, primeiramente, para que a gente possa introduzir o assunto, importante que a gente venha com os fatos históricos até que cheguemos à atual circunstância. Fique à vontade, doutor, pode explicar. Primeiramente, cumpre esclarecer para o telespectador, né, o que é a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é uma divisão que está dentro da Organização das Nações Unidas, que ela cuida em tentar equalizar o direito do trabalho em todos os países, certo? Isso no mundo todo, isso, né, no mundo inteiro. Então, não é só no Brasil, não. Isso, os países que fazem parte dessa organização internacional fazem tratados, reuniões para que discutam as melhores formas de equalizar o direito do trabalho no mundo. E o Brasil faz parte dessa OIT, certo? O Brasil é signatário dessa OIT. Bom, houve uma convenção internacional do trabalho que editou uma convenção 158 que foi ratificada pelo Brasil, certo? O que é essa ratificação? Ela foi acolhida pelo sistema brasileiro, sistema jurídico brasileiro. De que forma que isso ocorre? Depois de aprovada nas reuniões na ONU, ela vem para o Brasil. O nosso chefe do executivo, o presidente, ratifica, é o primeiro ato do chefe do legislativo, do executivo, e repassa para uma chancela do legislativo, no caso o Congresso. E foi dessa forma que essa norma passou a fazer parte do sistema jurídico brasileiro. Essa Convenção Internacional do Trabalho 158, na qual, depois de ratificada, ela tinha o teor que, na verdade, não é proibir a demissão dessa forma. Muito bem, muito bem. Mas, na verdade, ela quer que o empregador, o empresário, para justificar essa demissão, ele tenha um justo motivo. O que seria esse justo motivo? Mais do que tem nos dias atuais? Olha, não, é porque é o seguinte, a gente tem que separar a demissão
com justa causa, no caso de uma insubordinação habitual, uma negligência ou qualquer outro comportamento contra um empregador, por exemplo, que isso aí é uma demissão com justa causa. A sem justa causa, ela sempre foi permitida desde a Constituição de 88, ela foi permitida só porque na seguinte circunstância: a empresa pode demitir? Pode, ela demite, mas a consequência é que ela arque com as verbas da rescisão nessa modalidade de demissão sem justa causa. Agora, essa questão dessa convenção internacional, dessa convenção 158, é o seguinte: não é que ela proíbe a demissão sem justa causa. Ela quer que o empresário a justifique, certo? Seria isso. A justificativa pode ser, por exemplo, o empregado não se adequou às normas da empresa. A empresa poderia estar passando por dificuldades financeiras ao ponto de ter que reduzir o seu quadro de funcionários. Ou outras possibilidades. Mas as despesas continuarão por conta do empregador, no caso? Sim, as verbas rescisórias não alterariam, na verdade. Elas seriam mantidas. Agora, ao meu ver, para depois a gente entrar no que o STF está decidindo, esse ponto seria ter que justificar essa demissão. Nessas modalidades que eu expliquei agora, nessas circunstâncias muito bem que eu falei agora. Mas não está proibida a demissão sem justa causa. Não é esse o mérito. Certo? Tá, e lembrando que tem 25 anos que isso está tramitando ali no STF, né? Por que esse tempo todo, doutor? É a justiça brasileira, o senhor tem autoridade para falar, e a sua opinião aqui é a opinião regional, o senhor fique à vontade. Olha, eu me sinto à vontade para ser, e a minha obrigação de ser imparcial e claro com o telespectador. Pelo seguinte, vamos medir a água com o fubá aqui, vamos dividir a responsabilidade desse fato. Bom, primeiramente, Fernando Henrique, em 96, ratificou o ato, o Congresso ratificou, ele entrou no sistema jurídico, ele não ficou 6 meses de vigência. Por quê? Naquela situação econômica da época de desemprego, isso não foi favorável para a economia, para os empresários e nem para os empregados. Houve uma diminuição. Fernando Henrique correu e denunciou, que é a forma de retirar essa convenção do sistema jurídico, que ela não foi bem acolhida pelo sistema, não foi interessante. Então ele retirou ela do sistema denunciando, aí que vem a questão que está no STF. Porque quando ele fez essa denúncia, para o telespectador entender, para essa norma entrar no sistema jurídico brasileiro, ela passou por 2 estágios, pela Presidência da República e pelo Congresso. Para retirar, ela teria que ter um ato do Presidente da República e do Congresso. Só que houve só o decreto da denúncia e não se passou ao estágio seguinte. É a matéria que está no STF para ser julgado. Se esse ato do presidente, ao retirar do sistema jurídico de forma unilateral, só por ele, a vigência dessa norma, se é constitucional ou não, ou se necessitaria da chancela do legislativo para que essa norma fosse levantada. Ou seja, seria, pode-se dizer, entre aspas, a culpa e essa demora dos 3 poderes. Sim, se a gente for ver, eu já passei pelos 2. Agora, no judiciário, essa matéria, então, houve na época, pela CUT e outra parte que me falha aqui agora, que houve a propositura de uma ação de declaração de inconstitucionalidade desse procedimento de ausência de manifestação do legislativo para que chancelasse a denúncia do então presidente da República, Fernando Henrique. Então, o mérito no STF, basicamente, é sobre o procedimento de que, se só a manifestação do chefe do Executivo, no caso do presidente da República à época, Fernando Henrique, é o bastante para retirar essa norma do sistema jurídico, ou se necessitaria realmente dos 2 procedimentos, a manifestação do presidente da República, chefe do Executivo, e a chancela do Legislativo através do Congresso Nacional. Isso foi levado ao STF, pela CUT, outra parte que me falha aqui agora, está em julgamento desde então. Então, por que dessa morosidade? A
há sempre o pedido de vista dos ministros dos processos. Começa-se um julgamento, chega na hora do voto de tal ministro, ele fala, não está seguro para manifestar naquele. Quero estudar melhor, né? É o que acontece nas câmaras municipais que a gente vê aqui, né? Os legisladores pedindo vista e acabam ficando com o projeto, não estudam, vão enrolando, cada um com a sua justificativa. Mas antes da gente ir para o intervalo, doutor, eu gostaria de saber para o telespectador se essa ação, né, essa medida, ela tem tudo para ser aprovada agora de imediato, qual que é a expectativa de tempo para aprovação ou não dessa medida? É nesse primeiro semestre? Sim, tudo indica que, pela nova normativa interna do regimento interno do STF, que modificou por uma imposição de tempo para vista, né, que o ministro fizesse, que é de 90 dias, o último que votou foi Gilmar Mendes. Aliás, pediu vista foi Gilmar Mendes. Então, pela nova norma que entra em vigor agora com o fim do recesso, voltaria, então, com a obrigação de colocar na pauta no máximo em 90 dias. Em 90 dias, então, seria realmente aí no primeiro semestre. Vamos fazer o seguinte, você que está ligado aí no nosso programa, pode ir mandando aí a sua pergunta para a gente. Qualquer outra pergunta que não seja também desse tema, pode ficar à vontade. Tenho certeza que o Dr. Cleanto, ele é sempre muito prestativo, muito simpático, vai ajudar você aí de casa também. Vamos girar para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o Opinião Regional volta aqui na telinha da NTV. Muito bem, estamos de volta com Opinião Regional na tela da NTV. Você que sintoniza na sua casa, 8.1 digital, no Facebook, no nosso site e também através do aplicativo, abordando assuntos importantes para toda a sociedade. E a gente recebe hoje no programa o Dr. Cleanto Braz, que é advogado trabalhista e outras áreas também. Doutor, outras áreas também que você atua, né? A área familiar também ou só trabalhista? Bom, no escritório a gente faz trabalhista, civil, criminal, administrativa. A civil passa por família, sucessões, direito imobiliário, contratos, etc. Bacana, o que precisar está à disposição. Eu sou amigo, parceiro e cliente também lá do escritório do Cleanto. Aonde é que fica o escritório, o seu arroba? Já vamos deixar aí o endereço para o pessoal de casa. Vou fazer o merchan então, já que está autorizado, é Rua Genor Maciel, 170, sala 408. Telefone 99133-1942. E no Instagram fica mais fácil, é o arroba... Cleanto Braz. Cleanto Braz. É facinho, gente. Está lá sempre à disposição para auxiliar você e te ajudar. E eu vou falar, é sempre causa ganha, viu, gente? Bom, o assunto de hoje é polêmico. Vamos voltar aqui à nossa pauta de hoje. Está tramitando lá a medida no STF, essa medida super polêmica que proíbe a demissão sem justa causa. A que pé que está essa medida, o trâmite lá está sob vista? Conta pra gente aí, Cleanto. Bom, o que acabou trazendo uma certa morosidade no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade foram as vistas pedidas. Teve ministro que chegou a ficar 6 anos com o processo. Tá? 6 anos? 6 anos. Não aqui querendo jogar a responsabilidade sobre o judiciário, já citei as omissões tanto do executivo quanto do legislativo, quanto a polêmica, e agora está na mão do STF a constitucionalidade desse ato unilateral do presidente em retirar a convenção do ordenamento jurídico. E se ela voltar a viger, nós vamos ver como que o STF vai decidir uma possível modulação dessa decisão, que é o meu ponto de vista. E se essa decisão for favorável, aprovada essa medida, quanto tempo que entra em vigor? Aí é que está. Essa colocação técnica que eu fiz aqui agora sobre a modulação é uma forma prevista em lei que, ao decidir, o judiciário pode ajustar alguns pontos sobre a decisão. Por exemplo, se essa decisão vai vigir logo após a decisão, se ela vai entrar em vigor, mas vai depender de alguma normatização específica administrativa, como que isso vai ocorrer dentro das empresas, por exemplo. Compete algumas emendas ainda? Pode acontecer, sim, de ter uma emenda constitucional a respeito da proteção, tá, da demissão do trabalhador. É muito pertinente essa colocação.
Bacana. Ô, doutor, a gente estava aqui em off conversando e eu gostaria que o senhor salientasse, destacasse, principalmente para você empregador, para você patrão, né, no linguajar popular, para você que gera emprego, né, agora esse tema vai vir mais à tona ainda para que você também não se desesperasse, não preocupasse tanto. A gente sabe que agora nessa troca de governo, tudo está muito inseguro, mas você pode ficar tranquilo, e a gente estava conversando aqui em off com o doutor, que o empregador ele pode ficar tranquilo, não precisa se assustar tanto, porque essa mudança, pelo que a gente percebe, é mais na justificativa da demissão, né? Sim, vamos lá. Passando a respeito, se houver essa decisão na forma, que pode acontecer o seguinte também, às vezes o Congresso vai lá e ratifica o decreto, a decisão perde o objeto do STF. Mas se caso ela vier e ser modulada, o que eu posso dizer ao empregador para acalmá-lo, trazer um alento ao mercado e à economia, é que o que pode ocorrer são algumas modificações administrativas, que na verdade, como eu fiz aí no início, não está se proibindo a demissão sem justa causa, porque houve um alarme também, um excesso de uma energia negativa a respeito dessa informação. Até eu vou até falar aqui, Cleanto, eu tenho liberdade de falar, até a imprensa, né, certos veículos de má fé, partidaristas, né, usaram esse tema aí de má fé para poder gerar um alarde, como você falou, uma preocupação e uma instabilidade no mercado da economia, no mercado trabalhista, né, de emprego. Sim, não é interessante para o STF, não é interessante para o Executivo, nem o Legislativo, nem para os empregadores, e tampouco para o empregado que ocorra uma diminuição de emprego. Então, o que a gente tem que levar em consideração, se essa decisão vier, é que pode aumentar alguma questão burocrática para que se veja essa questão da motivação da demissão sem justa causa. Eu espero que isso não traga encargos nem valores para a pessoa jurídica, nem que isso também venha a soberbar o judiciário com demandas. Eu tenho a visão de que tanto o judiciário quanto o executivo e o legislativo vão operar na melhor forma para que não se aquiete o mercado e que não prejudique o emprego, que é interesse todo dessa nação, né? É o que move o nosso país, e a grande bandeira do brasileiro é o emprego, né? A gente clama por tantas gerações em ter o primeiro emprego, são tantos programas até sociais que o nosso Brasil tem, e quando a gente fala de emprego, que pode mudar alguma coisa, a gente fica preocupado, né? Principalmente você, empregado, o funcionário. O que altera para ele, doutor, se isso for realmente entrar em vigor? Quais são as vantagens que ele terão? Se terá vantagem sobre isso? Tá. Ao meu ver, na verdade, se alterar essa situação, o que vai passar é o seguinte: o empregador, quando ele precisar demitir sem justa causa, ele terá que justificar essa situação. Por exemplo, a empresa pode burocratizar mais um pouco essa demissão, mas vamos pensar que a empresa às vezes tem uma queda de vendas. Ela vai ter que justificar essa queda de vendas, então por não poder manter aquele número de empregados e ter uma redução de quadros. Essa justificativa vai valer? É uma questão que eu vislumbro, porque é o seguinte, na verdade, isso é um escuro ainda é um vazio essa situação jurídica. O que eu vislumbro aqui seria que a empresa poderia de alguma forma justificar. Estou colocando aqui uma questão, por exemplo, de diminuição de demanda no mercado da empresa, para ela ter que justificar a redução do quadro dela de funcionários. Seria um exemplo, sim. Sim, quiser citar outros exemplos aí, pode ficar à vontade, viu, doutor? O pessoal de casa identifica bastante com exemplos. Tá, vamos lá. Vamos pensar que a empresa está passando por dificuldades econômicas. Ou vamos uma questão mais do lado do empregado agora. Um empregado está num período de experiência numa empresa. Depois passa esse período, o contrato dele passa a ser por prazo indeterminado, mas ele ali começa a demonstrar que não se adaptou ao ambiente de trabalho e não se enquadra às normas internas daquela empresa, certo? Pode ser uma justificativa que vai ilustrar essa demissão sem justa causa, né? Eu acredito, pensando aqui com os meus passarinhos aqui, que para você, que é empregado, funcionário, quiser levar uma vantagem sobre essa medida, também deve ficar atento, porque acredito eu,
como empregador também, que a cobrança e a fiscalização sobre o seu trabalho vai ser maior, óbvio, né? Tá aí um ponto de vista positivo que vê os dois lados, tanto a possibilidade da empresa exigir mais do empregado, né, fiscalizar mais essa questão, como você vê também um ônus. Tem gente que vê que às vezes é um ônus só para a empresa. O David já trouxe um lado positivo, que é um ônus para o empregado também, para ele ser mais cuidadoso na execução do trabalho dele, né, das funções laborais. O empregador vai querer ter resultados, óbvio, né? Vamos lá, pergunta chegando aqui. Olá, boa noite, me chamo Rênia. Se eu preciso contratar alguém, suponhamos, uma cuidadora de idosos e não possuo CNPJ, como faço com trâmites da contratação? Faço um contrato? Como que ficam os direitos da pessoa contratada? Está fugindo um pouquinho do nosso tema, mas o cliente está sempre aqui à disposição. Claro. Eu não vejo a necessidade realmente de abrir um CNPJ, não. Pode ser pela pessoa física, a contratação, não tem empecilho legal, não tem óbice legal nenhum, e as obrigações vão decorrer tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física da assunção desse vínculo de emprego com todas as decorrências legais, de pagar salário, assinatura de carteira, o recolhimento de INSS, todos os encargos que advêm do vínculo trabalhista decorrentes da lei. Seria normalmente. Muito bem. Mais uma pergunta. Quando eu disse que o Dr. Cleanto estaria aqui no programa, a gente recebeu lá na nossa FM a pergunta sobre os manifestantes. Acredito que seja uma empregadora, a Adriana, os manifestantes que foram presos lá em Brasília na manifestação que ocorreu recentemente e não compareceram no trabalho. Pode ser demitidos por justa causa? Bom, vamos lá. Primeiro, o não comparecimento para ensejar um abandono de emprego aí precisaria de ter dois requisitos, um subjetivo e um objetivo. O subjetivo seria a vontade de não voltar mais ao emprego, certo? E o elemento objetivo seria a decorrência de 30 dias, um lapso temporal aí, né? Como não ocorreu isso aí, está recente. Agora a questão que me preocupa, me chama atenção aí, seria a observância, né, a verificação da autoria e materialidade da prática de um crime. Porque no caso a prática de crimes pode ensejar a demissão com justa causa. Muito bem, tá aí o Dr. Cleanto Braz participando aqui do nosso programa Opinião Regional mais uma vez. Cleanto, eu te confesso que o nosso bate-papo, além de muito criterioso, fluiu da melhor maneira para o pessoal lá de casa acompanhar. Gostaria de te agradecer, mas que você deixasse também, mais uma vez, o endereço lá do seu escritório à disposição. Tá. Eu agradeço muito o convite feito por David Bala. Fico muito honrado. Estou sempre à disposição dessa casa para poder ilustrar, informar essa comunidade com a melhor forma que eu puder. Vou deixar meu telefone de contato, é 991330942. O escritório é Agenor Maciel, 170, sala 408. Instagram, Cleanto Braz. É um prazer sempre falar com vocês aqui. Me coloco à disposição dessa comunidade para qualquer necessidade jurídica. É isso aí, fica o meu abraço. Muito bem, muito bem. E é seu aniversário final de semana, é isso? Final de semana que vem tem Rock and Roll em casa. Aê! Cleanto, mais uma vez, irmão, vamos mandar um beijo lá para a filhota que está acompanhando? É minha acompanhante, que, claro, hoje vai me trazer mais uma segurança aqui diante desse astro aqui da nossa estrela da comunicação. Obrigado, meu beijo. Muito bem, muito bem. Vamos lá, você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela sua enorme audiência. Bom final de semana, te cuida e até o próximo programa.